Pô, você aí que vê as pessoas ricas, milionárias, bilionárias e fica se perguntando o que elas fazem de tão diferente assim das pessoas normais? Vem comigo que esse vídeo é pra você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre riqueza. A diferença entre os ricos na forma de pensar e que lhe trazem dinheiro, sim. Então, esse vídeo aí para você, mero mortal, que já se perguntou o que as pessoas ricas, bem-sucedidas, fazem de diferente em relação às outras pessoas. Então, nesse vídeo, vou citar 6 pontos cruciais, muito importantes, em que grande parte dessas pessoas ricas fazem de diferente. E quando estou falando de riqueza, de pessoas ricas, não é apenas financeiramente, ok? Estou falando na questão de mentalidade, espiritual, modo de pensar e também, claro, que leva a financeiro, não tem jeito. Mas, nesse ponto aqui, 6 itens. Então, bora lá, pessoal. Começando o primeiro deles, então, pessoas ricas, elas têm uma diferença na questão de prazo. Elas pensam diferente de nós, meros mortais, na questão de prazo. A maioria das pessoas, quando vão pensar em algo, fazer algo, elas têm um objetivo de curto prazo. Estão pensando ali, vou pegar um carro agora, vou comprar um imóvel agora, vou comprar um melhor iPhone agora. Elas pensam muito no curto prazo. E as pessoas ricas, a qual nós também deveríamos seguir esse caminho, elas têm objetivos diferentes, fazendo projeções a médio e longo prazo. Então, ela consegue fazer objetivos e prazos vendo ali a 10, 15, 20 anos para frente. E isso faz muita diferença na sua vida, para os investimentos também, tá bom? Então, muitas pessoas ricas, elas pensam em projetos, empresas, crescer empresa, aumentar o seu market share, aumentar o tamanho da sua empresa, aumentar o tamanho do seu capital, e aí elas pensam a longo prazo, elas fazem projeções a 5 anos, daqui 5 anos, aonde eu quero estar, daqui 10 anos, aonde eu vou estar e como que eu vou chegar. Elas fazem esse passo a passo, e é muito importante para a sua vida, para o seu sucesso, tanto profissional, pessoal, financeiro, é muito importante. Então, uma dica, sempre repense sobre a sua vida. Faça projeções, aonde daqui 5 anos você quer estar, como que vai fazer. Daqui 10 anos, como que você quer estar e o que você vai fazer. Quero melhorar meu emprego? Ótimo, então como é que você vai fazer? Vai estudar? Vai fazer uma pós-graduação? Vai se especializar na sua área? Ou, eu quero abrir uma empresa. Perfeito, o que você precisa para abrir a sua empresa? Você tem conhecimento técnico em alguma área para abrir a sua empresa? Conhece as pessoas certas? Sabe como abrir uma empresa? Então, muito importante isso, pensamento no longo prazo, beleza? Segunda forma em que os ricos pensam diferente e é na questão de dinheiro, tá? Então, os ricos, eles fazem o dinheiro trabalhar para eles, enquanto muitas pessoas, grande maioria, trabalham pelo dinheiro. E aí, qual é a diferença? Então, trabalhar pelo dinheiro seria aquela pessoa que tem um emprego, trabalha o dia inteiro, fica nesse emprego, ganha o dinheiro, gasta todo esse dinheiro, aí no mês de novo trabalha para ganhar aquele salário, ganha o salário e gasta ele inteiro, que é a grande maioria da população. E aí, quando a gente vai para o outro lado, em que é o fazer o dinheiro trabalhar para a pessoa ela pode até, por exemplo, nessa mesma linha de raciocínio da pessoa que trabalha, a pessoa que faz o dinheiro trabalhar seria aquela pessoa que trabalha, pega o dinheiro, aí faz sobrar um dinheiro, investe, e aí faz esse dinheiro render, ou até mesmo ela trabalha, gasta esse dinheiro para o qual ela trabalha, mas faz uma renda extra, começa a trabalhar, faz uma renda extra, pega essa renda extra,
pensando ali em abrir um próprio negócio, fazer alguma coisa para multiplicar esse dinheiro. Ou a pessoa está lá, trabalha, gasta aquele dinheiro, faz uma renda extra, essa renda extra ela investe. Então aí sim, é uma pessoa que está pensando em fazer o dinheiro trabalhar para ela. Há muita diferença. E os ricos, eles fazem exatamente isso. Eles têm próprios negócios, esses negócios geram dinheiro para ele, acabam sendo quase que uma renda passiva, tá? Então, tem um mínimo de interferência, ganham esse dinheiro, investem, eles veem novas formas de abrir outros negócios, ganhar outras formas de dinheiro. Então, fazer o dinheiro trabalhar é isso, é fazer com que você não fique dependente apenas de uma renda. Abra outras rendas, veja rendas extras, faça nem que seja um bico para esse dinheiro que entrar, você investir, pensar em alguma coisa para abrir lá na frente, ou até mesmo para você investir em você mesmo, tá? Então, muito diferente de alguém que está lá só trabalhando, ganha dinheiro, gasta todo mês inteiro aquele dinheiro e aí depois novamente no mês seguinte é a mesma coisa, que aí é a chamada daquela famosa frase lá da corrida dos ratos, tá? Então, saia, você aí que quer um sucesso financeiro, quer crescer na vida, então vá por esse caminho, comece a pensar em fazer o dinheiro trabalhar para você, ok? Muito importante isso. Terceira forma em que ricos pensam diferente é na questão de compras, aquisições, compras. Então, meros mortais, a grande parte da população, quando vão pensar em comprar algo, vão pensar em comprar passivos. O que seria passivos? Seria você comprar algum objeto que vai te dar só gastos. Um exemplo, carro. Grande vontade dos brasileiros quando entra um primeiro dinheiro é inegável, é comprar carro. Isso é cultural, ok? E aí, o carro, ele é um grande passivo. Você vai lá, vai comprar um carro e ele dificilmente vai se valorizar, só se for um carro de colecionador. Mas vai estar lá um carro que vai te dar gastos, seguro, IPVA, vai ter uma depreciação em cima dele, então ele é considerado um passivo, ok? E aí, quando a gente fala dos ricos, qual é a diferença deles? Eles, quando vão fazer compras, eles pensam em comprar mais ativos. E aí, o que seriam esses ativos? Ativos seriam compra de algo que vai gerar valor, vai gerar um fluxo para ele. Um exemplo, vai. A pessoa pensa em comprar uma casa para alugar. Já é um ativo, vai entrar um fluxo de dinheiro para ele. Ou ele pensa em juntar o dinheiro para comprar uma franquia, por exemplo. Comprar uma lojinha lá e ter uma franquia. É um ativo, ele está pensando em comprar algo para entrar um fluxo de caixa para ele. Então, esta é também uma grande diferença. Então, você aí, só pensa em comprar carro, iPhone, roupas, pense bem, tudo isso aí não passa de um passivo. E ativo, o que você está pensando? Já pensou em abrir um próprio negócio, um negocinho, nem que seja um negocinho local, de bairro, ou investir em ações, fundos imobiliários, títulos públicos, em um CDB, renda fixa, o que for, que seriam ativos também. Quando a gente fala na parte de investimento, quando você pensa em comprar ativos, está lá. Tem fundos imobiliários, ações, ETFs, renda fixa, que envolve CDB, LCI, LCA, títulos públicos mesmo, esses daí são considerados ativos. E aí, você está pensando nisso? Muito importante repensar nesta questão. E você que está aí vendo o vídeo e está pensando, te motivou a mudar de vida, começar a investir ou investir melhor, criar outras fontes de renda com investimento? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Mura, fazemos esta consultoria de investimentos para pessoa física. Então, você aí que surgiu o interesse em investir melhor, criar outras fontes de renda com o investimento, perfeito. Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona nossa consultoria e também para entender como funciona, o que você precisa, quais são seus objetivos e necessidades para aí sim
criar a melhor carteira de investimentos exclusiva para você. Então aproveitem. Outro ponto, aí a gente entra na quarta questão, que tem uma diferença entre os ricos, é a questão do crédito. Então, as pessoas ricas, elas conseguem usar o crédito melhor, sabem usar o crédito a seu favor, tá? Muito diferente da grande maioria. A grande maioria usa o crédito para se endividar de forma incorreta. E aí, o que seria essa endividamento de forma incorreta? Seriam dívidas que você irá pagar juros astronômicos. A gente está falando aí de crédito rotativo do cartão de crédito, empréstimo pessoal, até um empréstimo com garantia. Então, tudo isso daí você paga juros astronômicos. A gente está falando aí, a Selic está a 14,25% agora, então ela vai pagar em empréstimo pagando aí 30%, 40% de juros. Então, isso daí é uma grande forma das pessoas pensarem, e aí que entra as pessoas que sabem ganhar dinheiro, ricas, têm crescimento profissional, elas sabem utilizar o crédito. Então, muitas vezes, elas usam um financiamento ali, mas eles vão usar esse financiamento para um imóvel que ela irá alugar, aí, ou até mesmo um consórcio, que muitos influencers falam, utilizam um consórcio ali para poder pegar esse dinheiro e fazer um alavancamento, no caso de comprar imóveis, alugar. Então, o uso inteligente do crédito é muito importante. Se você utilizar incorretamente, pode entrar até em falência, então ficar com crédito negativo. Então é muito importante isso. E isso eles sabem pensar muito bem. Quinta forma que diferencia as pessoas ricas é a questão de conhecimento e dinheiro. Então, grande parte da população evita falar sobre dinheiro, evita falar sobre o que está fazendo com o seu dinheiro, evita falar até mesmo quanto que tem o faturamento, quanto que ganha, essas coisas. Realmente, não só aqui no Brasil, em toda parte do mundo, é algo que grande maior parte da população evita. Ela não é muito de falar o que está fazendo com o seu dinheiro, tá? E aí é o que diferencia das pessoas ricas. Quando você vai numa roda de empresários, a qual já tive essa oportunidade, é muito interessante. Eles falam muito sobre dinheiro, mas não de querer se vangloriar, mas é mais a questão de querer compartilhar conhecimento. Então, eles sempre estão em busca de conhecimento, eles estão compartilhando, falando o que estão fazendo com dinheiro, falando sobre oportunidades no mercado. Isso é muito importante. É um aprendizado tanto para ele como as pessoas para o lado. Então, as pessoas ricas, elas fazem isso, elas falam sobre dinheiro, elas falam sobre o que estão fazendo, falam sobre quais são os planos dela, empresa própria ou propriamente para ele, e também falam sobre as oportunidades que tem. E é muito interessante isso, elas estão disseminando conhecimento e também querendo, você ensina, você acaba aprendendo mais ainda. Então, muito importante isso. Crie, conheça pessoas que gostam de falar sobre isso, que isso daí é um aprendizado. Você vai aprender nesta conversa, beleza? E o último ponto em que os ricos se diferenciam das pessoas normais é a questão quando elas pensam de renda. Então, muito clássico isso. Então, grande parte das pessoas, elas pensam em apenas uma fonte de renda. Um emprego fixo, ou apenas um autônomo que vai fazer ali só uma coisa, uma atividade. Então, normalmente as pessoas, elas só pensam em uma fonte de renda. Já as pessoas ricas, elas têm um caminho diferente. Elas pensam em criar múltiplas fontes de renda. Então, muitas vezes, a pessoa está lá, é um CLT, e, em paralelo, ela decide criar outras empresas, e essas empresas vão caminhando em conjunto com esse emprego, aí depois ela sai desse emprego, vai dar foco total nessa empresa, essa empresa está encaminhando, ela decide abrir uma outra empresa em paralelo, outros negócios. Então, muito interessante isso, ok? Múltiplas fontes de renda se diferencia assim para as pessoas ricas. Então,
Leve isso em consideração. Você aí, que está empregado em apenas um emprego fixo e só tem essa renda, já pensou em fazer outras fontes de renda? Já pensou em ver o que você gosta de fazer, o que você é bom e tentar gerar um dinheiro para você, com uma prestação de serviço ou fabricação de algum produto? Então pense muito nisso, porque as pessoas ricas, elas veem essas oportunidades. Então também você deve fazer isso se quiser crescer, tanto profissional, tanto financeiramente, tanto como pessoa. Muito importante isso. E aí, quando a gente pensa para a parte dos investimentos, então você aí que está investindo, então você também consegue trazer essas lições para os investimentos. Então, vamos lá, pensar no longo prazo. Então, quando você for investir em algo, pense a longo prazo, faça objetivos, projeções, médio e longo prazo. Veja quais investimentos você está ali pensando para a longo prazo. Ações, fundos imobiliários, previdência, um título ali de longo prazo. Tem essas projeções, tá? Para colocar uma fatia delas pensando ali a 10, 15, 20 anos depois. Fazer o dinheiro trabalhar, muito importante. Então você que está investindo aí, é importante investir pensando nisso daí, de fazer o dinheiro render, trabalhar, ganhar juros, crescer esse dinheiro automaticamente ali com os investimentos. Terceiro ponto, comprar ativos. Então, você aí, investidor, está comprando títulos públicos, CDB, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários, ETF, isso daí são ativos. Lembre-se muito bem disso. Uso inteligente do crédito. Então, você que está investindo já está saindo na frente, você já está ganhando juros, ok? Mesmo que seja muito abaixo de um empréstimo que você iria pagar, mesmo assim, você está fazendo um uso inteligente do crédito, você está ganhando juros, pode ser do banco, do governo, de dividendo de empresas, mas é um uso inteligente do crédito. E buscar conhecimento, então, fale com pessoas sobre investimento, as pessoas que gostam de fazer isso, converse com elas sobre isso, você vai ver que vai aprender muito, as duas partes vão trocar figurinhas e vai aprender muito, vai agregar muito para o seu conhecimento. E a questão de criar múltiplas fontes de renda, você que está investindo aí, é muito importante isso. Você neste momento está criando uma segunda fonte de renda, e seriam os juros que estão sendo compostos aí nos seus investimentos. Muito importante isso. Então você já está num caminho legal, continue, tá bom? Então isso daí é muito importante para você que está investindo ou que começou a investir. E aí, pessoal, que acharam deste vídeo? Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí. E surgiu dúvidas nesse vídeo? Perfeito, comenta aqui embaixo. E teve interesse para ter um consultor financeiro ao seu lado para conseguir criar riqueza, investimentos extraordinários juntamente com você, de acordo com seus objetivos e necessidades? Perfeito. Clica no link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona uma consultoria e também para entender quais são seus objetivos e necessidades e aí sim criar uma carteira de investimentos exclusiva para você, para aí começar a construir riqueza. Beleza, pessoal? Valeu!